adorar o Senhor e estarmos aqui juntos. Eu quero dizer que começamos hoje duas séries de mensagens, uma pela manhã e uma pela noite. Isso dá a você a oportunidade de vir nos dois cultos, caso queira. Então, quero elogiar algumas pessoas que vieram pela manhã e pela noite. Só quem cresce é a gente mesmo, né? Então, caso você às vezes precisa viajar ou tem um compromisso à noite, vem de manhã, ou se puder vir os dois, vem os dois. Certamente você vai ser alimentado mais e mais pelo Senhor, pela sua palavra. Pela manhã a série é sobre Colossenses. Então pegamos o tema, a supremacia de Cristo, e estamos pregando de maneira sequenciada. E hoje aqui começamos uma série na carta escrita por Tiago, uma carta belíssima. Para começar, irmãos, o sermão de hoje, a mensagem de hoje, eu acredito que eu já disse em outra oportunidade que eu gosto bastante de assistir filmes e séries de histórias verídicas de superação. A esse respeito, eu e Laís, a gente, no início do casamento, teve alguns desencontros, porque ela gostava mais de romance, comédia, e eu gosto mais de drama. E eu gosto mais de filmes, Cláudio, com histórias reais, principalmente se forem de superação. E nesses dias eu acabei tendo contato com uma história de superação que muito me lembrou, inclusive, o nosso irmão Bruno, porque é a história, não sei se ele conhece ou se vocês conhecem, bastante conhecida, do fundador da marca Honda. Eu estou me referindo a Soichiro Honda. Não sei se vocês conhecem a história dele, mas ela é para mim uma das maiores histórias de superação no mundo que eu conheço. Isso porque ele não tinha o problema de muitos de começar e não terminar, de largar diante da primeira dificuldade, de abandonar as coisas simplesmente por um obstáculo ou por uma grande e terrível situação. Pois é, esse japonês, criador dessa marca, ele era mecânico e um dia resolveu abrir uma fábrica, mesmo que pequena, para produzir peças de motocicletas, porque ele tinha entendido que isso era mais vantajoso do que simplesmente consertar. Ele consertava, mas um dia teve a ideia de criar a sua própria fábrica, o seu próprio ambiente de negócios. Inicialmente seus produtos foram rejeitados, isso porque ele quis oferecer a Toyota Corporation, e ele ofereceu e a Toyota rejeitou, dizendo que o padrão de qualidade era baixo. Então o Soichiro Honda, o que é que fez, Cláudio? Ele não desistiu, Luan. Soichiro Honda, ele foi se qualificar, foi se aperfeiçoar, entender porque aquelas peças tinham sido rejeitadas. Mas nesse tempo de aperfeiçoamento, ele, que trabalhava na área de motocicletas, acabou enfrentando o que vários japoneses enfrentaram, que foi a Segunda Guerra Mundial. E a sua fábrica foi bombardeada 2 vezes. Diga se não é para o cara desistir depois de uma dessa. E o curioso é que ele não tinha material necessário para produzir os seus produtos. E sabe o que é que ele utilizava? Botijões de gasolina descartados pelos americanos em seus aviões. Se você se lembrar, Estados Unidos e Japão estavam em conflito. E a gente observa que os Estados Unidos, eles lançavam botijões vazios, e Soichiro Honda não tinha como produzir, não tinha matéria-prima diante da guerra, era tudo muito escasso. Ele usava esses materiais que ele conseguia com muita dificuldade. Sabe qual é o resultado? A Honda hoje é a maior fabricante de motores a combustão interna no mundo. Ao todo são 474 subsidiárias, 72 unidades de produção, 35 centros de pesquisa e 215 mil colaboradores espalhados pelo mundo. Isso porque um homem há cerca de 70 anos resolveu, Ana Júlia, começar e terminar. Resolveu não desistir diante da primeira dificuldade. E eu não quero aqui, irmãos, nessa noite pregar autoajuda, Luan. Eu não quero, Fabiano, simplesmente contar a história de superação, mas com essa narrativa explicitar a vocês que a dificuldade, Adriana, não bate apenas na casa do crente, bate na do ímpio também. Provações e lutas, Luan, não enfrentam só os servos de Deus. Os ímpios enfrentam muitas lutas, bastante dificuldade, passam por tremendos reveses.
E nessa noite eu quero meditar com vocês, não sobre a história de um homem, que foi Soichiro Honda, que é notável por sua perseverança apesar das dificuldades. Mas eu quero meditar com vocês, uma vez que entendemos que ímpios e justos passam por provações, passam por dificuldades, passam por situações de tremendos obstáculos na existência, eu quero meditar com vocês a respeito do projeto de Deus para nós com relação às tribulações da vida, com relação às adversidades. Eu quero meditar hoje com os irmãos sobre a perseverança nas provações. E uma vez que nós entendemos que os justos, aqueles que estão numa relação de aliança de graça com Deus, têm um auxílio que os ímpios, como Soichiro Honda, não sei se depois ele se converteu, mas à época não, ele não tinha o auxílio que nós temos do Espírito Santo, da graça de Deus, e portanto, para nós é muito mais vantajoso e temos uma perspectiva muito mais otimista e diríamos esperançosa acerca das tribulações e das adversidades, uma vez que pela palavra de Deus entendemos que tudo faz parte da providência e objetiva e tem a finalidade de nos transformar. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos então sobre a perseverança nas provações e o que é que aprendemos, o que é que as Escrituras nos dizem acerca do desejo de Deus com as dificuldades que Ele permite e às vezes até envia para cada um de nós. Para tanto, peço que você abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, versículos 1 a 12. Quero meditar com os irmãos sobre esse assunto nesse texto. Como de costume, vou pedir que você permaneça durante todo o tempo com a sua Bíblia aberta. Hoje eu quero também me dirigir às crianças e dizer que todo mundo passa por dificuldades, Mariana, Rebeca. Todo mundo passa, Mateus, por lutas. Todo mundo passa, Rafaela, por lutas. Larissa, Fabrini. Mas Deus tem algo a nos ensinar. Tem crianças pelo mundo, Daniel ora por elas, que os pais foram perseguidos por causa da sua fé, foram até mortos. E Deus tem alguma lição, Fabrini, nisso tudo, alguma lição, Larissa Cardoso, Deus deseja dar diante dessas situações difíceis. Então Deus, apesar, Daniel e Rafaela, de Deus nos amar, Deus permite a gente passar por dificuldades na vida. E o que é que a palavra de Deus nos ensina acerca da perseverança, daqueles que não desistem, Fabrini? Então, acompanhe aí na sua Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque ele, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar ao Senhor. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra. Como é bom estar aqui, poder louvar o Teu nome, orar, estar em comunhão com os irmãos. Agora, Senhor, ser propício a nós e fala conosco de uma maneira especial. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quem escreve essa epístola é Tiago, o irmão do Senhor. Inicialmente, estava conversando com o Daniel em casa, os irmãos de Jesus não creram nele. Mas depois, Daniel, Tiago, esse irmão de Jesus, ele se converteu e se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Foi ele quem presidiu, Fabiano, o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Um homem conhecido por sua espiritualidade e, de acordo com a tradição, Laísa, os joelhos de Tiago pareciam com joelhos de camelo, porque ele era um homem que orava bastante, dependia bastante de Deus. E essa carta é o que muitos estudiosos chamam
de o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta recheada de instrução, de sabedoria para as dificuldades da vida e para os relacionamentos. Todas as vezes que eu encontro alguma pessoa que está tendo dificuldades com outros no trabalho, por causa de um temperamento difícil, por causa de uma circunstância difícil, ou mesmo está enfrentando lutas na família ou no casamento, eu digo, você está convidado a ler a carta de Tiago, que bem poderia ser resumida como a sabedoria de Deus para a vida. E eu faço questão de desde já definir aqui sabedoria como sendo inteligência espiritual. Sabedoria, como dissemos pela manhã, não é a capacidade cognitiva para resolver problemas matemáticos, ou mesmo para resolver assuntos da lógica, ou mesmo para fazer negócios. Há várias habilidades, a própria psicologia reconhece que existem vários tipos de inteligência: inteligência emocional, inteligência relacional, tantos tipos de inteligência, mas sabedoria à luz da Bíblia é uma inteligência espiritual. É um discernimento vindo da parte do próprio Deus, que habilita o crente a tomar decisões, agir corretamente nas provações e lidar com relacionamentos difíceis. Assim sendo, irmãos, a carta de Tiago, que foi escrita mais ou menos por volta do ano 49 a.C., ela é uma carta extremamente pertinente para os nossos dias, quando enfrentamos cada vez mais lutas, provações, dificuldades. Estamos vivendo sem nenhum risco de estar cometendo um clichê aqui, sei que muitos têm dito isso, mas estamos vivendo o momento mais difícil do último século. As gerações que não viram a gripe espanhola, meu avô não viu, a gripe espanhola foi até ali, a primeira metade do século passado. Então quem nasceu do ano de 50 para cá não viu nenhuma pandemia nesses moldes. É verdade que lá entre os séculos 14 a 16 teve a peste negra, e a gripe espanhola matou muito mais do que o coronavírus, matou cerca de 500 milhões de pessoas. Mas estamos vivendo um tempo, irmãos, que a gente nunca imaginaria viver. O cenário político de 2018 apontava para um caminho. Hoje a gente vive crise política, a gente vive crise econômica. Independente da pandemia, a gente vive conflitos entre os poderes da República. A gente vive dificuldades no mercado que repercutem inevitavelmente na criação de empregos, no suprimento das necessidades de muitas pessoas. Isso abala o convívio na família, isso abala a nossa estabilidade, e passamos por provas de várias naturezas. Além de tudo isso, além do cenário internacional que a gente vive, a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades, a gente fica enfermo, a gente passa por tantas situações, mas como eu disse no início, tudo está sob a mão poderosa de Deus. Assim sendo, Luan, o que é que Tiago, que não é apóstolo, esse aqui é o irmão do Senhor, inspirado por Deus, tem a nos instruir acerca das provações da vida? Eu pretendo responder a seguinte pergunta nessa noite, meus irmãos: o que o escritor bíblico, Tiago, irmão do Senhor, tem a nos dizer acerca da perseverança nas provações? Você não precisa ser nem crente para ouvir que a gente não deve começar e desistir. Se você ligar no YouTube, pesquisar nas redes sociais, você vai encontrar vários gurus, vários coachings falando sobre isso, que você não pode desistir, que você tem que ir em frente. Mas eu não vou por essa abordagem, eu vou pela Escritura, e a Escritura nesse sentido está em harmonia com o pensamento de que começar e não terminar não é bom. A gente deve ser perseverante nas provações para cumprir a vontade de Deus em todas as áreas. Assim sendo, o que é que podemos aprender na palavra de Deus acerca dessa questão? Em primeiro lugar, irmãos, a perseverança nas provações é um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos. Repita comigo: a perseverança nas provações é um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos. Em outras palavras, Deus quer que você persevere. No verso 2 e 3, Tiago diz: meus amados irmãos, tendo por motivo de grande alegria o passades
por várias provações. Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Jesus Cristo, irmãos, nos disse em João 16, verso 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente observa que em Atos 14, 22, está escrito que o apóstolo Paulo, após confirmar as almas dos discípulos, exortava-os a perseverarem na fé, dizendo, convém que por muitas tribulações cheguemos no reino de Deus. O que dizer também, irmãos, de Hebreus 12, 1 e 2, quando o escritor sagrado nos diz, portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Meus amados irmãos, se você ler o capítulo anterior de Hebreus, o capítulo 11, você vai encontrar a história de homens e mulheres que lutaram pela fé, que perseveraram. E quando eu falo de perseverança nas provações, certamente você, como eu, enfrenta lutas com filhos, no casamento. Alguém já disse, irmãos, que o casamento tem ciclos e tem fases, e há momentos de mais desentendimentos entre o casal do que outros. E é nesse caminho, e eu começo aplicando no casamento, que nós somos chamados a perseverar. A gente observa que há lutas no trabalho. Eu já disse aqui em outra oportunidade que quando Deus me levou a plantar a igreja, que eu estava antes de vir para cá, os recursos caíram e eu precisei dar aulas. E eu me recordo que eu tinha uma superior muito difícil, irmãos. A mulher fazia questão, Adriana, de me espizinhar. Ela gostava de me ver mal, irmãos, eu sentia isso. Eu chegava feliz e ela gostava de me fazer sair com cabisbaixo. Eu saía e várias vezes eu me perguntava, meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? A vontade era chutar o pau da barraca, como a gente diz. Olhar para ela e dizer, minha senhora, eu não preciso disso. Eu não vou me submeter a isso. Todos os professores iam direto para a sala, mas ela exigia que eu passasse na sala. Ela pedia para ver meu plano de curso anteriormente. E o incômodo dela era que eu era pastor. Um dia eu fui passar um vídeo sobre a educação. Tudo bem que minha área era filosofia e sociologia, mas a gente que é professor sabe que tem como encaixar aulas principalmente sobre instrução, como as pessoas aprenderem, orientações sobre a vida. E eu tinha adiantado a aula exatamente para fazer isso. Eu lembro que ela me chamou na sala e disse, por que você está fazendo isso? Eu tinha, irmãos, todas as portas abertas, porque a dona era crente e tinha me chamado. E eu pensei algumas vezes em denunciar essa minha supervisora. E algumas vezes eu pensei em ir lá e dizer o que ela estava fazendo. Todas as vezes que eu pensava em ir, meu coração fechava, que não era para fazer isso. E eu não sei porquê, seu José, mas no meu coração, todas as vezes que eu pensava em me dirigir à dona da escola, meu coração fechava que não era para fazer. Eu comecei a orar, irmãos. Eu disse, Deus, está difícil, eu vou deixar. E vendo no meu coração que era para continuar. Eu lembro um dia, irmãos, que eu fui dar aula em jejum. Imagina você dar aula, já é cansativo, de 7 a meio-dia e meia, 6 horas, 6 aulas, cansado em jejum e dando aula. E eu lembro que eu começava a influenciar os alunos começavam a ir, na quarta-feira tinha um estudo bíblico e enchia lá. E eu começava a ter influência sobre os alunos, e eu percebi que se incomodava os outros professores, incomodava a coordenação, porque eu tinha uma influência para além da aula. No intervalo, os alunos vinham me procurar, e eu comecei a orar, irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi bastante naquele tempo difícil. Deus me deu lições muito preciosas, e depois de 6 meses, Deus tirou aquela mulher de lá. Mas o melhor de tudo, que eu já disse em outra oportunidade, ela saiu de lá me chamando de meu anjo. Ela não me pergunta o que eu a chamaria, mas não era muita coisa boa. Mas eu quero dizer para vocês que Deus me aprovou ali. Meus queridos irmãos, Deus permite situações
difíceis, pessoas difíceis em seu caminho, que na providência de Deus vão lhe humilhar, mas isso não é o fim. Eu saí de lá mais manso, eu saí de lá aprendendo uma realidade que eu não conhecia. Eu já tinha dado aula particular, já tinha dado aula em colégios de menor porte, mas eu não colégio de grande porte. E eu pude ver como é que as relações de mercado entram em sistemas educacionais. Pude perceber como é a pressão que eu não conhecia de professores de grandes redes de educação. Você tem que corrigir 600 provas numa semana, 1000 provas. Coisa massacrante. E eu fazia isso e tinha que pregar, e tinha que fazer tudo o que eu faço aqui com os irmãos, eu fazia na outra igreja. Meus amados irmãos, eu dizia, meu Deus, por que o Senhor está me permitindo isso? Porque o Senhor me deixou estar assim. E meus queridos irmãos, acerca dessa questão, João Calvino, ele tem muito a nos instruir, porque os cristãos aqui, irmãos, estavam sofrendo perseguição. A carta de Tiago é escrita para irmãos que estão sofrendo perseguição, porque tinham se convertido a Cristo. Alguns eram judeus e tinham deixado a antiga fé para perseguir ou seguir Jesus o Messias. Então, acerca dessa questão, Calvino nos diz: era especialmente necessário naquele momento confortar aqueles que tinham vindo do judaísmo, quase sobrecarregados por estarem com problemas, pois o próprio nome da nação era tão infame que era odiado e desprezado por todas as pessoas, e a sua condição de cristão os tornava ainda mais infelizes, porque mantinham a sua própria nação como seus inimigos mais inveterados. Ao mesmo tempo, esse consolo é sempre útil para os crentes, cuja vida é uma constante guerra na terra. Escuta essa última expressão. Para os crentes, cuja vida é uma guerra constante na terra. Meus amados irmãos, a vida é difícil. Eu falei pela manhã que a vida é muito boa, mas por boa não quer dizer que não tenha suas dificuldades. Os puritanos são um grupo que eu admiro bastante. Eu rejeito o neopuritanismo, que é um movimento que até existe no meio da igreja presbiteriana, mas para mim os puritanos são o grupo evangélico da história que eu mais admiro. Eu admiro mais do que os morávios. Os puritanos, eles definiam a vida como sendo dura, imprevisível e breve. Eles não disseram que era ruim, mas é dura. Tem lutas, irmãos. Bruno Covas tinha expectativa de alcançar mais postos na política e talvez tivesse, do ponto de vista humano, um futuro promissor. Eu não sei como vocês o avaliam aqui de São Paulo, mas ele é benquisto de uma maneira geral, era, pelo menos no seu partido, por causa do seu avô. Mas chegou o tempo dele. Quem que me imaginaria que o avião da Chapecoense ia cair? Meus queridos irmãos, quantos crentes têm sofrido pelo mundo? Isso que eu quero mostrar para vocês é que dificuldades alcançam tanto o justo como o ímpio, e alcançavam esses crentes aqui. Porém, Deus deseja, essa é a primeira lição, Deus deseja que os seus filhos permaneçam firmes nas provações. A perseverança nas provações é um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos, porque as provações visam produzir uma fé mais perseverante. O versículo 2 diz: tende por motivo passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma das primeiras pregações, irmãos, que eu trouxe para os irmãos, quando eu vim em novembro do ano passado, foi a agenda de Deus, lá na história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Meus irmãos, Jesus amava aquela família, e Ele deixou Lázaro morrer, Cláudio, para depois ressuscitar. Os comentaristas concordam em dizer que se Jesus tivesse curado Lázaro quando ele estava enfermo, cura não seria nada de extraordinário para os discípulos, mas porque ele deixou morrer, os discípulos aprenderam que Jesus tem poder sobre a morte. Ou seja,
Jesus, irmãos, Ele não permite que a gente passe por dificuldades sem que isso tenha relação com o crescimento da nossa fé, com o fortalecimento da nossa fé. E é por isso que Ele deseja tanto que a gente persevere nas provações. Eu podia sair do emprego. Eu conheço pessoas na minha família que passaram por lutas iguais e piores e permaneceram firmes, e Deus deu vitória. Eu conheço histórias, irmãos, de superação no ministério que são gloriosas, mas a gente só ouve essas histórias porque eles perseveraram. O que seria de nós? Deus levantaria outro, obviamente, mas o que seria a história de Lutero se ele tivesse desistido diante da primeira ameaça? Ele não foi pego pela Inquisição, irmãos, por um milagre, mas Lutero tinha certeza que ia morrer queimado na fogueira. Contudo, ele perseverou, e porque ele perseverou, nós ouvimos o seu legado. Nós não acreditamos, seu José, que se ele não tivesse perseverado, a reforma não teria acontecido, porque aquilo foi obra de Deus. Deus levantaria outro, mas ele teria perdido o privilégio de ser aquele que é lembrado por ter sido tão firme na sua decisão de seguir a Deus. A perseverança nas provações é um comportamento desejado por seus filhos. É tão fácil desistir, irmãos. Desistir do casamento na primeira crise, desistir do trabalho na primeira afronta, desistir da primeira oportunidade que Deus nos dá de serviço por um comentário ruim. Eu já disse aqui também em outra ocasião como foi difícil meu início no louvor, irmãos. Eu tocava, eu já não tenho uma voz muito privilegiada, mas eu me esforçava. Quando eu comecei no ministério de louvor lá, eu acho que o pessoal queria que eu desistisse, porque chegaram para mim e disseram: seu primeiro papel vai ser chegar antes de todo mundo e afinar os instrumentos. Eu não sabia nem afinar, irmãos, eu tenho um afinadorzinho. Tinha que afinar, colocar todos os fios e esperar. Eu era o primeiro a chegar, fazer aquilo com todo o coração. Eu sei que o líder deu uma exagerada, ele não precisava ter espizinhado tanto também, mas eu estava lá, eu era o primeiro a chegar. E eu não participava no louvor, mas eu ficava tão feliz, Fabiano, de chegar e arrumar os instrumentos. Eu me sentia tão útil, eu me sentia tão feliz, quase não tinha oportunidade. Eu era o terceiro tocador de violão, irmãos. Eu não vou mentir para os irmãos que uma vez eu até orei, eu disse: irmão, faz com que eles não possam rir para eu tocar. Eu só tocava se o titular saísse ou se o outro não pudesse. E aí, irmãos, depois de mais de ano, um dia alguém ficou doente e eu fiquei feliz da vida porque o líder estava lá, mas ele disse: vamos tocar com os 2 violões hoje? E eu toquei. Mas mais de um ano, eu só fazia arrumar as coisas e estava lá servindo. Apesar de não ter a voz aveludada de Fabiano, da Laísa, do Fabinho, eu fui líder de louvor durante 5 anos nessa igreja. Isso porque, irmãos, eu concordo com Edward Bounds, que disse que tem igrejas que estão à procura de melhores métodos. Deus está à procura de homens dedicados a Ele. Eu quero insistir com vocês que quando Deus permite lutas, permite dificuldades, o objetivo não é a destruição nossa, e sim o nosso fortalecimento. Amém? Mas há uma segunda lição que aprendemos aqui em Tiago, irmãos. Eu peço para você atentar agora para o versículo 4. Diz assim: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança nas provações traz não é apenas o comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos, mas a perseverança nas provações traz aperfeiçoamento para os filhos de Deus, aperfeiçoamento no caráter. Então preste atenção, quando o texto diz: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra integridade, eu já expliquei aqui para vocês em outra ocasião, tem relação com o nosso coração purificado, motivações purificadas, sermos transformados mais e mais à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a perseverança nas provações não é apenas um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos, mas também a perseverança nas provações traz aperfeiçoamento do caráter para os filhos de Deus. Jó passou pelo que passou, irmãos, e vocês sabem disso. Perdeu tudo num dia só, e ele
no momento de crise, questionou a Deus. Muitas pessoas pensam que ele não questionou, mas ele questionou a Deus. Contudo, depois de ter sido exortado pelo Senhor, que lhe fez diversas perguntas, no capítulo 42, versículos 1 a 6, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Verso 4: escuta-me, pois havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus queridos irmãos, as provações fortalecem a gente. Jó saiu mais forte, a fé dele saiu mais fortalecida, saiu mais, poderia dizer, robusta diante dessa situação. O que dizer de Romanos 5,3, quando Paulo diz: e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Você quer ver um homem de esperança? Você quer ver uma pessoa cheia de fé? Passou por lutas. Por exemplo, irmãos, quantos de nós aqui não somos fortalecidos, Jéssica, não somos animados com as pregações de Luan de Hernandes Dias Lopes? Uma bênção. Mas talvez você não saiba que ele, quando tinha 1 mês de ordenado, o seu irmão foi esfaqueado e morreu. Ele perdeu a voz quando recebeu a notícia do assassinato do seu irmão, que, segundo o Hernandes, foi ocasionado por uma pessoa que praticamente cresceu dentro da sua casa. Ele disse que teve a oportunidade de, juntamente com outros, talvez tramar e se vingar, mas ele resolveu perdoar. E quando ele escreve no seu livro O Perdão Cura para as Emoções, ele não fala como um teólogo, Luan, que escreve porque lê a Bíblia e escreve simplesmente, mas ele fala porque ele passou, ele conhece. Ô irmãos, quem de nós desejaria sinceramente perder um filho ou perder um irmão nessa condição? Nenhum de nós. Mas Deus, quando permite situações assim, Ele visa aperfeiçoar o caráter. Eu e Laísa conhecemos a história de um casal que perdeu um filho, uma filha que foi acometida por um câncer. Lá em João Pessoa tem um lugar lá chamado Casa da Criança com Câncer. A gente já foi lá algumas vezes. É de doer o coração, Adriana. Foi criancinha assim do tamanho de Larissa, de Davi, de Rebeca com câncer. É de doer, Fabiano. É de cortar o coração. E Deus permite isso. Deus permite isso porque é mal? Não, irmãos. Ele permite situações assim com o objetivo de aperfeiçoar o caráter. As Escrituras, irmãos, dão-nos amplo apoio acerca disso. Pedro, escrevendo na sua carta, no capítulo 4, versículos 12 a 19, ele diz: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, mas regozijai-vos por seres participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Eu conheci histórias, irmãos, de seminaristas que lá em João Pessoa, que foram expulsos da sua casa porque se converteram a Cristo. E a situação ainda mais piorou quando disseram que tinham um chamado ministerial e seriam missionários. A situação piorou. Mas por que Deus permite situações assim? Por que Deus permite crentes enfrentarem tantas lutas? Exatamente porque, irmãos, as provas, elas objetivam o aperfeiçoamento do caráter. Provas, disse Warren Wiersbe, são testes enviados por Deus. E as tentações são armadilhas enviadas por Satanás. A diferença da prova e a tentação é que a tentação é colocada por Satanás para você tropeçar. A prova é para você vencer e crescer na fé. John Piper, ele disse: um dos objetivos de Deus no sofrimento dos santos é ampliar a capacidade deles de usufruir sua glória, tanto aqui quanto no mundo vindouro.
Sabe o que as lutas fazem, Jéssica, com a gente, Fabiano? Fazem com que a gente deixe de olhar para as pessoas, para os recursos, e a gente se volta para Deus. Como é que eu poderia falar que Deus provê se eu não tivesse passado por provação? Como é que eu poderia falar que Deus cura se Deus não tivesse deixado Daniel entre a vida e a morte? Eu parei de querer, irmãos, viver numa redoma de vidro, protegido ou numa estufa, porque isso não fortalece o nosso caráter. A gente às vezes quer ter uma fé robusta, uma fé firme, mas não quer passar por lutas. Mas eu quero adiantar para vocês, quanto mais, Cláudio, você desejar ter comunhão com Deus, quanto mais você desejar andar com o Senhor e agradá-lo, mais lutas você vai enfrentar. Quanto mais perto de Cristo, mais dificuldades, porém mais graça, mais força. Então, a perseverança nas provações, além de ser um comportamento desejado, Bruno, por Deus, a perseverança nas provações objetivam ou visam aperfeiçoar o caráter dos seus filhos. Fico feliz quando minha mãe me encontra e diz: meu filho, você está mais paciente, você está mais amoroso, você está mais isso, está mais aquilo. E ela sabe que tem coisas que pai e mãe não conseguem ensinar. Tem coisas que na verdade os pais falam, mas os filhos vão custar a obedecer e a fazer. Mas aí Deus, irmãos, nos leva para a sua escola, nos leva para o deserto, e lá Ele nos trata. Então, meus queridos, quando passamos por lutas, Deus não permite isso porque Ele quer nos massacrar, mas porque Ele quer nos aperfeiçoar. Lá em Mateus 5,48, Jesus disse: sede vós perfeitos. É a mesma palavra grega, teleios. Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Deus quer nos fazer semelhantes a Ele, semelhantes ao seu Filho. E as provas fazem a gente mais paciente. Volta e meia tem alguma coisa que acontece, eu estou numa fila e a fila está demorando, e às vezes além do normal, ou acontece alguma coisa no carro, ou acontece alguma coisa que a gente estava certo de fazer, eu e Laísa lá em casa, eu paro assim e penso: meu Deus do céu, como é que isso está acontecendo? E Laísa diz: amor, Deus está te fazendo mais paciente. Às vezes a gente está pronto para sair, acho que acontece com todo mundo que tem criança, está pronto para sair tudo certinho, irmãos, aí de repente um derrama um suco no negócio que mela tudo, ou tem um desentendimento lá, uma briga, aí o outro cai e corta a boca, e acontece uma situação assim, e eu olho para a Laísa: meu Deus, como é que é possível isso? A gente tinha programado fazer tudo certinho, e aí, meus irmãos, muitos planos a gente acaba precisando mudar, coisas que a gente projetava fazer já não dão mais certo, mas Deus, Ele não escreve certo por linhas tortas como o mundo pensa. Deus escreve certo por linhas certas. A nossa mente que é turva e vê as coisas tortas, mas Deus escreve certo por linhas certas. Louvado seja o seu nome. Por fim, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para esses últimos versículos, sobretudo o versículo 12, olhem comigo, o texto prossegue, versículo 5, Tiago, então, o irmão do Senhor, ele continua instruindo aqueles crentes que são perseguidos, e ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meus queridos, Marcos conta a história de um homem que chegou diante de Jesus e disse: Senhor, eu procurei teus discípulos para que orasse pelo meu filho e ele fosse liberto, mas se tu podes fazer alguma coisa, faz. Jesus devolve o si para ele: se tu podes crer, tudo é impossível ao que crê. E aí o homem, irmãos, dá uma declaração de humildade, que para mim é uma das histórias que eu mais gosto no Novo Testamento. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava dizendo: Senhor, eu não tenho fé suficiente para acreditar que o Senhor vai operar. Ô, irmãos, deixa eu dizer para vocês, eu sou assim também.
Eu não sou super crente, nem você é super crente. Às vezes a gente passa por lutas que a gente não tem fé mesmo para passar, não. E a gente tem que dizer: Deus, me ajuda na minha incredulidade. Ou ainda: Senhor, me dá sabedoria. Precisamos de sabedoria em provações. Você vai trabalhar uma pessoa dificílima em seu caminho que está querendo lhe derrubar. Tem isso ou não tem, irmãos? No mundo corporativo. Quer a sua vaga, quer a sua função, não gosta de você porque você é crente. Ou uma outra situação: se alguém de vós necessita de sabedoria ou inteligência espiritual importante na aprovação, peça a Deus. Tiago, irmão de Jesus, está dizendo: tem dificuldades? Você precisa de sabedoria. Peça a Deus, que Ele não impropera, Ele não lança em face, Ele não vai jogar na sua cara, Ele dá. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, uma fé oscilante, ela traz inconstância na realização daquilo que Deus nos faz. Quantos crentes você conhece que começou a leitura da Bíblia e nunca terminou? Que entra um emprego e sai, entra outro emprego e sai, faz uma coisa, faz outra, faz um curso e não termina. Quantos você conhece assim? Deus nos chamou, irmãos, para uma fé firme, não vacilante. E o segredo aqui é fazermos como esse pai fez diante de Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E em muitos casos: Senhor, me dá sabedoria. Talvez você vai precisar pedir a Deus fé, porque você já perdeu as esperanças no casamento. Você sabe pela palavra de Deus que existe cura e remédio para o casamento, mas vai precisar dizer: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ele ajuda, amém? Você vai precisar de sabedoria. Senhor, me dá inteligência aqui, inteligência espiritual, e Deus vai dar. Mas agora eu chamo a atenção de vocês que dos versos 9 a 11, Tiago vai dizer que os ricos não se achem presunçosos, porque as provações os alcançam. Esse texto parece até desconectado com o tema das provações, mas está conectado, na medida que Tiago quer mostrar que os ricos não são suficientes em si mesmos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se a sua dignidade. O rico na sua insignificância, porque passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim se murchará o rico em seus caminhos. Meus irmãos, eu fui para o enterro da avó da Viviane, e eu me lembrei porque um pastor que eu tive disse que gostava mais de fazer funeral do que de casamento. Eu achei muito estranha essa declaração. Mas pastor, que declaração ruim, gosta mais de funeral. Pois eu vou dizer aqui um segredo meu. Com 20 anos, seminarista, Laís, acho que nem ela sabe, quando tinha funeral eu dava sumiço, irmão. Eu não ia. O pastor me procurava, eu desaparecia, ia visitar algum familiar. O pastor ia ligar: Kleber, tendo um funeral, pastor, eu vim aqui visitar meu pai. Eu não gostava, presbítero José. E um dia ficou evidente isso. O pastor me chamou: eu não consigo contar com você para tocar, para fazer uma coisa num funeral. Pastor, não gosto de funeral, me sinto mal. Mas que é isso, rapaz? Você já meditou sobre o que a Bíblia diz sobre isso? Aí ele teve uma pastoral comigo, me exortou: como é que pode? Você vai ser pastor, você vai precisar fazer funeral. E eu, meus 20 anos, eu tinha 20 anos, literalmente. Disse: pastor, eu gosto de tudo, mas funeral... Disse: abre aí a sua Bíblia. Eu abri, lá em Eclesiastes: é melhor a casa onde há luto do que onde há sorriso, banquete. Porque onde há luto, as pessoas ponderam com relação ao significado da vida. Quando ele mostrou esse versículo, disse: meu querido, todo funeral é uma lição de Deus para onde a gente vai e para a gente repensar como a gente tem vivido. Mas você quer ver outra coisa? Ele disse para mim: todo funeral é uma oportunidade para a gente rever nossos relacionamentos. Esse pastor dizia, irmãos, eu já disse isso no outro culto, toda vez ele falava assim: tinha lá o morto, irmãos. Aí eu achava ele muito corajoso. Ele dizia: quem abraçou, abraçou. Quem não abraçou, não abraça mais.
eu ficava, toda vez que ele dizia, meu amigo, esse pastor um dia vai receber uma reclamação, porque ele falava isso, eu fiquei imaginando se alguém tivesse brigado com o outro, ia ficar com um remorso horrível, não é? Então, mas ele saía, irmãos, e minha mãe e meus irmãos sabiam. No dia que eu ia para o funeral, chegando em casa, mãe, eu te amo. Ia dormir com meus irmãos, até para meus irmãos, que irmão não se diz muito isso, né? Eu te amo antes de dormir. Que coisa estranha, você está querendo o quê? E aí, de noite, eu ia dormir, e eu quero dizer para vocês dois que eu amo vocês. Aí meus irmãos achavam estranho, eu dizia, eu também te amo. Mas dizia muito mais assim, pelo protocolo, de ficar com vergonha. Mas ele não sabia que eu estava altamente constrangido por causa do funeral que eu tinha ido. Aquele negócio de quem abraçou, abraçou, quem não abraçou, não abraça mais, ficar dentro de mim, irmãos. E quando eu fui lá para o funeral, eu não tive, obviamente, vontade de dizer isso. Mas eu olhei para aquele caixão, irmãos, e lembrei, quem abraçou, abraçou, e quem não abraçou, não abraça mais. A vida é breve. E Tiago está dizendo, os ricos não se vangloriem. Para o funeral, você não leva nada. Não sei se é verdade ou é mito, mas dizem que Alexandre o Grande disse que queria ser enterrado com a mão do lado de fora, para que todos vissem que nem mesmo um grande conquistador como ele levaria nada para a sepultura. Então Tiago está exortando, ricos, não se achem presunçosos, vocês também precisam do Senhor. E então, no verso 12, ele vai encerrar essa sessão dizendo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para os que o amam. Nós falamos que a perseverança nas provações é um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos. A perseverança nas provações traz aperfeiçoamento para o caráter dos filhos de Deus, mas também a perseverança nas provações garante recompensas no mundo vindouro para os filhos de Deus aprovados. Meus queridos, não é à toa que em 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor é justo, irmãos. O Senhor vê. Essa é a certeza que deve nos nortear sempre. Eu quero que você pegue aquele folheto e distribua para que Deus seja honrado. Talvez eu nem veja. Você pode pegar esse folheto, evangelizar a cidade inteira, mas Deus vê. Você não pode ser reconhecido por mim, mas é reconhecido por Deus, é isso que vale. E Tiago, então, irmãos, nos orienta que perseverar nas provações, ser aprovado por Deus, isso traz recompensa. O problema é que a gente pensa muito aqui. O problema é que a gente quer uma vida muito confortável aqui. Irmãos, não só vocês, infelizmente eu também sou tentado a isso. Eu penso muito mais no meu bem-estar do que no aperfeiçoamento da minha fé. É natural procurarmos isso. Mas os crentes, nós que somos do Senhor, devemos pensar mais nas coisas do alto. É por isso que escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, Paulo diz, no verso 1, é um texto que se você prestar atenção no grupo do WhatsApp, no Facebook, quando eu dou parabéns às pessoas, eu gosto muito de citar esse texto para os aniversariantes. Colossenses 3, 1-4, diz, portanto, se já ressuscitados com Cristo, ou seja, se você já nasceu de novo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Dia desse, quando Rafinha atravessou a rua, e ela aprendeu a lição, e eu disse, mas Rafinha, você não ia mais para o Termas com a gente. Jesus ia levar você naquele dia, mas ele teve piedade. Ia mesmo, viu, irmãos? Ia mesmo. Mas tem uma coisa, viu, Rafa? Lá é tão mais bonito que o Termas. Lá é tão mais bacana. O apóstolo Paulo disse que não encontrou palavras para descrever. Ô, irmão, sabia que a gente perde a visão disso? Sabia que os primeiros crentes queriam partir logo e estar com o Senhor? Paulo declara isso aos filipenses. Mas quanto mais
uma vida financeira robusta você tiver, quanto mais conforto você tiver em casa, quanto mais luxo você tiver, nada contra o luxo, eu sou contra a gente perder o foco, mas você corre o risco de gostar dessa vida e se acomodar e não buscar as coisas do alto. Oh, meus amados irmãos, a gente vê que os primeiros crentes, eles fizeram a fé do Senhor conhecida no mundo da época. E eram pessoas abnegadas, que se reuniam em locais escondidos, muitas vezes em catatumbas, em sepulcros, em cavernas, porque não poderiam se reunir publicamente. Não tinham um sistema de som como esse, tem muito menos um ambiente agradável como esse, mas eles se reuniam, eles perseveravam. Meus queridos irmãos, é tão fácil para nós vivemos a fé cristã, muito mais fácil do que para muitos que estão hoje na Coreia do Norte, na Nigéria, no Afeganistão, no Paquistão, enfrentando terroristas, enfrentando ameaças. Eu já disse que em Bangladesh, em alguns países, Laísa, do mundo islâmico, você deixar a fé islâmica, você perde a cidadania do país, deixa de ter acesso a emprego, a saúde, a uma série de benefícios. E muitos estão lá. Missionário Marcelo, por quem Fabiano pede oração, a Larissa e tantos outros que estão em locais difíceis, irmãos, com filhos inclusive, mas estão lá por causa do Senhor. E às vezes, sinceramente, irmãos, a gente tem dificuldade de vir à casa do Senhor orar. A gente tem dificuldade de acordar mais cedo e vir buscar a face do Senhor. A gente tem dificuldade e às vezes vergonha de anunciar o Evangelho. Meus queridos irmãos, as provações, elas são parte do programa de Deus para as nossas vidas, mas elas têm a finalidade de nos aprovar. Deus não coloca aquela prova difícil, como aquele professor zangado com a turma faz, para prejudicar os alunos. A perseverança nas provações garante recompensas. Há recompensas, irmãos, para nós. Renan Dias Lopes disse: quando Deus nos prova é para o nosso bem, por isso somos bem-aventurados. Quando somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora. Quando somos provados, somos aprovados por Deus. Quando provados e aprovados, somos galardoados. Temos a oportunidade de crescer na nossa fé. A conclusão que eu chego, irmãos, é que a felicidade dos crentes é o resultado de uma vida perseverante no cumprimento da vontade do Senhor, apesar das lutas. Felicidade não é a ausência de dificuldades, e sim a bênção de Deus, que satisfaz a alma dos seus servos obedientes. Eu não vou dizer para você, como os gurus, como os coaches dizem, não desiste dos seus sonhos. Sabe por que eu não gosto dessa frase? Porque seu sonho pode ser pecaminoso, pode ser humano, pode ser egoísta, pode ser autocentrado. Eu digo, persiga a vontade de Deus em sua vida. Essa é a melhor orientação. O que é que eu quero deixar como atitude para todos nós, irmãos? Como é que a gente tem vivido? Como é que Deus julga você no seu trabalho? Como é que Jesus avalia você, Júlia, em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho? Jesus está se agradando do seu trabalho, Fabiano, do meu trabalho, da maneira como eu ajo na igreja. Jesus tem se agradado de nós no nosso casamento. Jesus tem se agradado de nós, irmãos, na maneira como temos tratado as pessoas difíceis da nossa família. É por isso que eu não paro de pedir, irmãos, que Deus me faça um homem melhor, mais parecido com Jesus, melhor pai, melhor marido, melhor pastor, porque isso é melhor do que ter dinheiro, isso é melhor do que ser conhecido. De que adianta, irmãos, ter fama e ter uma casa destruída? De que adianta você ser conhecido diante dos outros, ou ter rios de dinheiro, mas você não tem uma consciência tranquila diante do seu Deus? O que eu quero sugerir para todos nós é que perseveremos firmes no cumprimento da vontade do Senhor. Nem sempre as coisas saem do nosso jeito,
Nem sempre os planos acabam seguindo o rumo que projetávamos. Mas como é bom a gente perseguir fazendo o que Deus quer que a gente faça. Amanhã, quando você acordar, procure excelência, apesar das lutas. Meus irmãos, o trabalho está difícil, tem pessoas difíceis. Peça ao Senhor o poder do Espírito Santo para dar testemunho. Para ser um marido e uma mulher bíblicos, precisamos do poder do Espírito, irmãos. Às vezes eu concordo com uma vez eu ouvi do pastor Arival e do reverendo Hernandes. Parece que nós presbiterianos temos medo do Espírito Santo. Parece que você falar de buscar o Espírito Santo, as pessoas ficam logo assustadas. Opa, estou vendo um pentecostal. Mas o Espírito Santo, irmãos, aí foi enviado por Cristo. Ele quem atua em nós. Precisamos da sua força. Precisamos buscar o auxílio do Espírito Santo. Precisamos de poder do Espírito para evangelizar, irmãos. Estamos cumprindo etapas dentro daquilo que eu chamo de a fase laboratório. Até mais ou menos junho, eu estou conhecendo vocês, conhecendo a dinâmica da cidade, conhecendo os irmãos. Depois eu vou sentar, irmãos, e vou mostrar para vocês o projeto que a gente tem para a igreja, o projeto de trabalho, como é que a gente pensa. Eu não quero que você confunda isso com as atividades que a gente está desenvolvendo. Atividade é uma coisa, projeto é outra. E eu não estou falando do templo, eu estou falando do projeto de igreja. Como é que a gente pensa essa comunidade? Mas deixa eu dizer uma coisa, vai ser necessário que todo mundo aqui se veja como um missionário. Vai ser necessário aqui que todo mundo se veja como alguém que é parte de um projeto de Deus. Nosso sonho, irmãos, é ser uma igreja multiplicadora, é ser uma igreja que seja referência, não que ganhe fama, mas que seja bênção para essa cidade, para esse estado e para o Brasil, como é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Para isso, queremos já adiantar para vocês que vamos passar por lutas. O pastor Arival passa por muitas lutas, a Igreja de Pinheiros passa por lutas. Mas como já diz o ditado, não há vitórias sem lutas.